E agora com um convidado que eu havia prometido que viria para falar com a gente, o infectologista Davi Wipp. Doutor Davi, bem-vindo, bom dia para o senhor. Muito bom dia, prazer estar novamente na Jovem Pan. O assunto do momento na área da saúde, né, doutor? Preocupação total, Brasil adentro. Nós temos mais de 200 mil casos registrados só em janeiro e uma preocupação maior em alguns estados, destaca o Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Enfim, nós estamos em via de começar já uma vacinação limitada. O que a gente pode esperar em relação ao desempenho dessa vacinação e as perspectivas já e as orientações agora para os próximos meses? Como vai ficar a situação da dengue aqui no Brasil? Nós estamos muito preocupados, porque os períodos de mais relevância da dengue estão para vir. E olhando o quadro nacional, agora nessa minha nova função na Rede DOR, eu consigo ver o Brasil inteiro. Então, as regiões de Norte e Nordeste ainda estão menos afetadas, muito provavelmente porque não aumentaram os índices pluviais. Já para cá, no Sudeste, nós temos casos, o número de casos muito aumentado. Então, você olha Minas Gerais, olha São Paulo, a área metropolitana, especialmente o Vale do Ribeira. Este é um ponto, o aumento do número de casos. O outro que preocupa são as formas graves. Nós temos visto um aumento do número de casos de óbitos, formas que nós conhecemos, mas não eram tão incidentes, fundamentalmente a forma cardíaca, que é a miocardite, a forma neurológica e o choque hemorrágico. Então, nós temos um aumento de incidência, nós temos um aumento de gravidade e a boa novidade é a vacina. É uma vacina que, teoricamente, protege mais para 2 sorotipos, o sorotipo 1 e 2, uma proteção eficaz de 70% por 1, 95% por 2, por 3 menos 50%, mas é uma vacina importante. A disponibilidade da vacina, o Ministério da Saúde comprou para 2024 6 milhões e 200 mil doses. 2025, 9 milhões de doses, quer dizer, são 15 milhões de imunizantes, vão vacinar 7 milhões e 500 mil pessoas, porque cada um vai receber 2 doses com intervalo de 3 meses. É um grande avanço e esperamos que o laboratório consiga disponibilizar mais doses de vacinas. Doutor, o que a gente pode fazer nesse momento de crise? O senhor ainda lembrou que o pior pode estar por vir. A gente vai chegar a que ponto na avaliação do senhor? E o que fazer nesse momento de crise em que a gente tem pouca dose de vacina, continua chovendo, continua fazendo calor, ou seja, o ambiente é propício para o mosquito? Como é que a gente lida com isso? O entendimento que é fundamental, 75% dos criadores são residenciais. Quer dizer, as pessoas têm o mosquito dentro das suas casas. Então, medidas efetivas de busca de foco, exterminação de lavras, cuidado com o lixo são fundamentais. Esta é uma medida, esta condição envolve governo e sociedade. Nós temos também uma outra muito boa notícia, publicada há 2 dias no New England Journal of Medicine, uma das principais revistas médicas do mundo, que é a vacina de dengue do Butantan, com índice de proteção de mais ou menos 80% contra os 4 sorotipos de uma dose. Esta estará disponível provavelmente a partir do início de 2025. Então, o que eu estou dizendo? Enquanto nós não temos o número de vacinas possível e necessário, a sociedade e o Estado precisam se associar para prevenir o dengue. Agora, doutor Davi, não dá para deixar o Zé de fora. Na abertura da entrevista, eu tinha falado de alguns estados que estão sofrendo mais com a dengue, Minas, Rio de Janeiro, além também do Distrito Federal. Então, o Zé, que está lá em Brasília, vai participar dessa entrevista também. Doutor Davi, é um prazer falar com o senhor aqui no Jornal da Manhã. Eu queria que o senhor falasse sobre os avanços na área da ciência sobre a dengue, né? Não é um problema só do Brasil. Eu li que em vários países houve um aumento muito forte do número de casos de dengue, né? Qual o país e qual a tecnologia na ciência mais avançado, aí, o país mais avançado no combate à doença, à dengue?
Prazer em te rever, Trindade, muito bom. Mas é muito interessante, porque até os países da zona norte do mundo estão começando a ser afetados. Agora, eu me refiro a mais de 600 infecções por dengue por ano no mundo. Então, embora uma doença tropical, países que têm índices pluviométricos maiores, hoje é uma doença de ano inteiro que está afetando cada vez mais países. Eu até acabo de escrever um artigo querendo mostrar as novidades. Além das vacinas, e tem outras ainda em estudo, tem as drogas antivirais, que é uma grande novidade. Hoje, você tem um paciente com dengue, a maioria dos casos é de tratamento ambulatorial, no interna. Agora, quando interna e vai para a UTI, você praticamente só tem como recurso a sustentação da vida. Você hidrata, no caso o paciente precisa, você usa os recursos respiratórios e cardíacos, mas não tem um medicamento específico. Essas novas pesquisas trazem para o jogo de xadrez, que é esse tratamento epidemiológico clínico da dengue, medicamentos antivirais potentes. Não vai ser algo disponível a curto prazo, mas a perspectiva de trabalhos é que teremos também, além da vacina, dos cuidados epidemiológicos, tratamentos específicos. Agora, doutor, não dá para a gente encerrar essa entrevista também sem falar de sintomas, né? Para deixar muito bem informada a nossa audiência. Várias cidades no Brasil já estão fazendo mutirões de testagem para a detecção da doença, a exemplo aqui de São Paulo também, que começou nesse fim de semana. Para quem está com suspeitas, está com alguns sintomas, ainda não fez o teste, quais são os principais sintomas da doença? Você vai me permitir até aproveitar a tua pergunta, que é muito importante, para relembrar aos colegas médicos que dengue, a priori, é uma doença de preocupação clínica, que o primeiro diagnóstico é clínico. Então, aquele indivíduo que tem febre alta, dor no corpo, esse período persiste de 1 a 3 dias e quando ele começa a complicar, ele vai a partir do 3º ao 7º dia. Então, nós temos a fase quente da doença inicial, com febre, dor de quebra-ossos, que reflete bem a importância da dor. Depois, a possibilidade de complicação é o dengue hemorrágico. E algo que eu queria trazer, que nós estamos vendo no dia a dia e amola muito, é a convalescença. Depois dos sintomas, o paciente fica sintomático, sentindo mal, por 2, 3 semanas. Então, é uma doença muito sintomática. Quer dizer, a dengue é uma doença que ela não pode ser subestimada. E um outro alerta, especialmente para quem está na ponta da atenção de saúde, o emergencista, o indivíduo de ambulatório, que é a cilada que eu chamo do diagnóstico da dengue. Tem outras doenças que se parecem, em sintomas e sinais, muito com a dengue. E, às vezes, você tem um aumento de número de casos da dengue e esquece da leptospirose, que é uma doença muito prevalente na época de aumento de águas, contaminação pelo xixi do rato, a febre maculosa, as doenças, as hepatites virais. Então, quem atende tem que estar muito atento para os sinais e sintomas. Hoje nós temos testes rápidos e temos as sorologias, que a resposta do exame pode demorar mais ou menos tempo, especialmente se não for colhida no momento adequado. Então, a principal característica hoje da dengue é uma característica clínica, exuberante muitas vezes. Você resolve boa parte do tratamento clínico fora do hospital e, eventualmente, você precisa de mais recursos, como até o ambiente de terapia intensiva. Diante da suspeita, hidratação, o primeiro passo. Hidratação, isso também é uma boa sugestão para quem está nos ouvindo, nos vendo em casa. Você começa a ter febre, primeiro, não se medique. Tem medicamentos que são contraindicados para dengue, por exemplo, os anti-inflamatórios, a aspirina e todos que interferem na coagulação. Você procura o serviço de saúde, quem tem que medicar nessa condição é o médico. Tem medicamentos adequados para tratar os sintomas da dengue. Um equívoco nesse medicamento, por exemplo, a aspirina, você aumenta a chance desse paciente evoluir para a forma hemorrágica. Uma segunda sugestão, quem já teve dengue tem uma chance maior de ter dengue grave na segunda infecção. Lembrando que nós temos 4 sorotipos de dengue.
1, 2, 3, 4. Quem teve 1 fica protegido por esse 1 por algum tempo, mas ele pode se reinfectar com 2, 3 ou 4. E aí a forma clínica pode ser mais grave. Muito obrigada pela entrevista nessa manhã de domingo, Dr. Davi Wipp, infectologista. Bom resto de domingo para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, doutor.